quero falar nesta noite sobre o poder da graça. E quando a gente olha a vida de Paulo, acho que ninguém melhor para representar o poder da graça a não ser Paulo, pelo que ele viveu. E é interessante que o capítulo de número 9, ele começa dizendo: Saulo respirava ainda ameaças de morte contra a igreja, contra os discípulos de Jesus. Mas veja só, Paulo, antes de ser salvo, era um homem que a sua agenda era matar os crentes. A força motriz de Saulo, era acabar com os cristãos. Ele não sabia que, antes de ser salvo, o poder da graça era maior que o poder do ódio que o levou a ferir tantas pessoas. Eu vou repetir. Ficou bem estranho aqui meu retorno. Me ajuda, por favor. Obrigado. Ele não sabia que antes de ser salvo, que o poder da graça de Deus era maior que o poder do ódio que o levava a matar os cristãos. Foi quando ele, andando por um caminho de Damasco, e está registrado isso no capítulo 9 de Atos, literalmente ele cai do cavalo, né? E eu gosto disso porque todos os que estavam com ele ouvem a voz dizendo, mas ninguém vê. E a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Embora Paulo tenha experimentado o poder da graça, a igreja primitiva e aqueles que o conheciam não sabia ainda que Deus havia transformado a vida dele. E aí eu quero que você vá comigo lá no verso de número 21, que é o texto em que eu vou usar para a nossa reflexão nesta noite. E olha só que interessante. Capítulo 9 de Atos, e o versículo de número 21 diz o seguinte: todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais dos sacerdotes? Que questionamento este povo faz? Eles conheciam Paulo, eles sabiam da história de Paulo, sabiam o propósito de Paulo, sabia que ele estava pronto a matar. Quando a gente lê Atos capítulo 7, a gente vê Saulo consentindo na morte de Estevão, Estevão sendo apedrejado, e Saulo estava ali do lado. O capítulo 9, ele inicia dizendo que Paulo ainda respirava ameaças de morte. Mas depois ele tem um encontro com Jesus, ele cai do cavalo e há um fato interessante, porque Deus se manifesta a Ananias e fala: vai à rua direita. E é interessante isso, porque Deus não dá endereço errado. Vai à rua à direita, na casa de Judas, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele. E é interessante que o Ananias questiona Deus. Fala: Deus, esse homem, esse matador de cristãos, o que eu vou fazer lá? Se eu chegar lá, ele vai acabar com a minha vida. Mas Deus fala: vai lá, porque eu tenho um propósito
propósito na vida dele. Vai lá porque eu tenho algo a fazer através de Paulo. E Ananias chega. Você conhece a história? Ananias chega e impõe as mãos sobre Paulo, ora por ele. A Bíblia diz que as escamas caem dos seus olhos e ele começa então a pregar o Evangelho. E aí nós chegamos no verso de número 21, onde as pessoas estavam preocupadas, porque conhecia a história de Paulo, sabia que aquele Paulo era um matador de cristãos, e agora ele está pregando o Evangelho, ele está anunciando agora Jesus, o Rei dos Reis. Aquilo que eles usavam para acabar, ele está pregando agora, ele está anunciando. Sabe, eu entendo com isso que a graça é o agente que muda qualquer pessoa. Eu vou repetir, a graça é o agente de Deus para a transformação de qualquer pessoa. Todos nós precisamos ter a oportunidade de ver o que a graça faz em nossas vidas. Há muitas pessoas neste mundo que a única esperança que elas têm é que tenham um encontro com a graça de Deus. A única esperança. Mas ninguém pode experimentar a graça de Deus sem ouvir sobre ela. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Há uma necessidade de eu e você sermos um transportador da graça de Deus. Além dela ser o único, dela ser o agente de transformação na vida das pessoas, a graça é o ingrediente que fortalece os crentes. Uma vez que Paulo foi salvo, foi a graça de Deus que o ajudou. O texto diz que ele se fortalecia cada dia mais. Sabe, aquele homem que antes a preocupação dele era acabar com os cristãos, agora ele está se fortalecendo no Senhor, porque a graça do Senhor está sobre a vida dele. A mesma graça que te salvou é a mesma graça que nos fortalece. A mesma graça que te alcançou é a mesma graça que te fortalece todos os dias. É bem verdade que o mundo, Jesus disse que nós teríamos aflições, e a gente passa por elas, a gente enfrenta essas aflições todos os dias. Ó, estou pregando e tem gente que está de olho no celular e de olho aqui, ó. Está preocupado com o resultado da eleição e... Fica comigo aqui, vai dar melhor. A mesma graça que salvou é a mesma graça que nos fortalece. A mesma graça que nos alcançou é a mesma graça que nos fortalece, apesar das aflições, apesar das angústias, apesar das tribulações, o Senhor vem nos fortalecendo todos os dias. E Ele vem dizendo: diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque há uma graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus é o poder que te fortalece. A graça de Deus é a fonte das convicções para os perdidos. Quando as pessoas veem a mudança em sua vida, é quando a graça de Deus terá a oportunidade de se manifestar através de você.
Quando as pessoas veem a mudança em nossas vidas, é a oportunidade que outras pessoas estão vendo para que a graça de Deus se manifeste. É ela quem nos convence. Sabe, é ela quem nos convence dos nossos pecados. É ela quem nos convence que nós precisamos sim de um Salvador. É ela quem nos convence a termos uma vida transformada e renovada pelo poder do Espírito Santo. Este é o poder da graça de Deus. A graça de Deus na vida de Paulo confundiu os judeus. O texto em que nós lemos diz que eles ficaram atônitos, confusos. Peraí, mas esse cara não era matador de cristão? Agora ele está pregando? Que negócio é esse? Esse cara odiava crente, agora ele é um dos crentes. E aí você continua lendo o capítulo 9 e você vai ver que foi em Antioquia a primeira vez os crentes chamados de cristãos. Foi na história. Foi nessa história. Barnabé foi à igreja de Antioquia, capítulo 11 de Atos. Se você puder abrir sua Bíblia. Capítulo 11, o versículo de número 23. Barnabé, ele vai à igreja de Antioquia e quando ele chega, o capítulo de número 23 diz que ele viu a graça de Deus. Preste atenção. Ele não sentiu. Ele viu a graça de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? A graça de Deus, ela é visível aos nossos olhos. Ananias viu a glória, a graça de Deus naquele povo. Sabe, ela evidencia em nossas vidas. Ela evidencia nas nossas atitudes. A graça de Deus evidencia nas nossas palavras. Jesus disse que a boca fala o que está cheio. Esse texto é verdade, gente. Você conversa com alguém que está com raiva, por mais que ele demonstre não estar com raiva, ele vai soltando. Você vai percebendo. O comportamento externo das nossas vidas confirma o revestimento do poder da graça de Deus em nós. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, a maneira que eu ajo, revela se eu tenho a graça de Deus ou não. Ananias viu a graça de Deus. Sabe, a minha oração nesta noite é para que nós possamos ver a graça de Deus neste lugar. Para que nós possamos ver a graça de Deus manifesta neste lugar. Através da vida de cada um dos meus irmãos neste lugar. Sabe, os nossos comportamentos revelam o que está no nosso coração. O poder da graça deve primeiro fazer com que você pare de deixar seu passado ser um impedimento para não servir a Deus. Certa vez eu conversando com uma pessoa e ela dizia o seguinte: eu não posso ir para a igreja, que eu sou muito ruim, os meus pecados são muito feios, não tem jeito para mim. Ele se prende no passado, se prende naquilo que ele fez. Sabe, mas a boa notícia nesta noite,
A palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ei! O seu passado não é impedimento para a ação de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso. O que você fez, os seus pecados podem ser feios demais, mas a graça de Deus, aleluia, ela é soberana. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, não há vida que não possa ser restaurada pela graça de Deus. Não há pessoas que não possam ser restauradas pela graça de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer. Quanto mais profundo o pecado o levou, maior a graça que pode tirar de lá. Se salva o perdido, nunca esqueça, a graça de Deus é maior do que os seus pecados. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? A graça de Deus é maior que os seus pecados. Nosso passado não pode ser uma desculpa para não servirmos ao Senhor. A nossa história pregressa não pode ser um empecilho para entregarmos a nossa vida ao Senhor e servirmos a Ele com integridade, com inteireza de coração. Sabe, eu gosto quando Deus fala com Moisés: olha, corta a madeira de acácia e você vai preparar uma arca para que a minha presença esteja dentro. A madeira de acácia era a pior madeira para se trabalhar. Era a madeira mais difícil que se tinha. O artesão vai, corta a madeira, reveste com ouro, e ali a presença de Deus é manifesta dentro daquela arca. A madeira de acácia representa a minha vida, representa a sua vida. O artesão é o nosso Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo em nós, aleluia. É Deus conosco, Emanuel. É o Deus que não nos desampara, é o Deus que está ao nosso lado, é o Deus que nos sustenta. O seu passado não pode ser empecilho para que a graça de Deus se manifeste na sua vida. Eu quero te encorajar nesta noite. Use o seu passado como história da graça de Deus para ajudar outros. Todos nós temos sim um testemunho bonito de vida, de transformação, de restauração. Todos nós. Eu nasci num lar cristão, né? Eu costumo brincar que se minha mãe demora um pouquinho mais, eu nascia já no altar.
8 dias de vida, ela já me levou para a igreja e foi apresentado lá na igreja. O umbigo, segundo meu pai, está enterrado onde é o púlpito da igreja hoje. Entendi o mistério. Eu nasci num lar cristão, nasci num lar evangélico. Meus pais me ensinaram desde cedo, me conduziram à presença de Deus desde cedo. Mas teve um momento que eu tive que decidir servir ao Senhor ou não. Teve uma hora que eu tive que tomar uma posição diante de Deus e falar: a partir de hoje, eu quero ser crente. Eu estava lembrando esses dias com meu pai de uma situação que a gente viveu. Na minha adolescência, 16 anos, eu acho, por aí. Alguém libera uma palavra e fala: você não serve para estar comigo. E eu tomei aquela palavra para o meu coração e a minha vontade era de nunca mais entrar numa igreja. Mas a graça do Senhor me alcançou. A graça do Senhor me alcançou e me trouxe de volta. Sabe, use o seu passado para encorajar pessoas. Use a sua história para motivar pessoas. Você está aqui porque a graça do Senhor te trouxe a este lugar. O seu passado é o maior testemunho que você pode usar da graça de Deus na sua vida. Não use a graça de Deus como desculpa para pecar. Às vezes a gente fala: Deus perdoa, né? É só hoje. É só mais uma vez. Depois eu pego lá o texto de 1 João capítulo 1, versículo 9, está tudo certo, eu confesso a Deus e Ele me perdoa. Mas tem um texto de Provérbios que diz o seguinte, eu não lembro a referência agora, se puderem me ajudar procurando: aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Não basta confessar, tem que deixar. Mas muitas vezes nós estamos usando como desculpa para o nosso passado, para poder pecar, para os nossos deslizes, para as nossas fraquejadas, né? A graça de Deus, ela te alcança nesta noite. Eu concluo a minha palavra dizendo o seguinte: a salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. O revestimento de poder é um dom da graça. Todas estas manifestações do seu são manifestações do seu favor sobre as nossas vidas. Cada uma delas imerecidas. Mas Ele nos alcançou. Com relação ao revestimento de poder, a graça nos dá a capacidade de ir além da nossa capacidade natural.
A graça te dá a capacidade de ir além da sua capacidade natural. Não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. Mas a graça o fez. Não tínhamos a capacidade de nos libertar das garras de Satanás, mas a graça o fez. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Não deveríamos viver em liberdade, mas a graça nos capacita a viver em liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não podíamos mudar a nossa natureza, mas a graça fez. Não temos a capacidade de viver uma vida santa, mas a graça nos capacita. Não é de admirar que a chamemos de Amazing Grace, a maravilhosa graça. Te convido a se colocar em pé nesta hora. Fui alcançado pela graça. Se pudesse essa, Samuel, será que sai? Sai, né? Em cima da hora, assim, né? Fomos alcançados pela maravilhosa graça. Eu queria que nesta hora você curvasse a sua cabeça. E no momento de reflexão, na sua vida, na sua história, comece a lembrar o que Jesus fez por você. Comece a lembrar o que Ele fez em você. Se você puder abrir os seus lábios sem gratidão a Ele nesta noite.